Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dispositivos com tecnologia LoRa. Para quem não me conhece, sou o Igor, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade Estadual de Maringá, orientado pela professora Linier. Eu vinha desenvolvendo no meu projeto, no meu trabalho de dissertação, um dispositivo para o paradigma da internet das coisas, que tinha um foco de ser utilizado tanto em ambientes urbanos quanto em não urbanos. Com isso, com o passar do desenvolvimento, a gente tinha optado por utilizar duas tecnologias de transmissão de dados, e hoje eu vou falar sobre uma delas aqui, que é a tecnologia LoRa. Então, a ideia inicial do meu dispositivo, só para fazer um contexto aqui, era que não somente você focasse em tecnologias de transmissões que tenham foco de baixo consumo, mas que todo o hardware do dispositivo tivesse uma autonomia energética. Então, com isso, a gente optou por utilizar dois tipos de tecnologias, como eu havia dito, e uma delas é a tecnologia LoRa, que eu vou falar um pouquinho dela hoje aqui. Então, a tecnologia LoRa é recentemente uma das principais tecnologias de redes de longa distância. Ela compete de frente com o Sigfox, o NB-IoT, o LTE. A grande vantagem de você utilizar a tecnologia LoRa é a questão de você não precisar utilizar a infraestrutura da operadora. Então, se você pensar em algumas regiões que você realmente não tem, né, o alcance ali de uma torre, de algo da operadora, a tecnologia LoRa ela te proporciona, né, que você consiga realizar transmissões mesmo sem ter a interface com a operadora. Que, por exemplo, o Sigfox, o NB-IoT, eles fornecem os serviços deles através das torres das operadoras telefônicas, no caso. Então, além disso, você ainda precisa ter, né, você vai ter um custo para você conseguir utilizar essas redes. Então, você vai ter uma mensalidade anual ou por mês que você vai ter que pagar para você conseguir enviar, por exemplo, vamos supor, 100 mensagens, né, 100 transmissões no mês, por mês, durante um ano, por exemplo. E é claro que um dos principais fatos das tecnologias de longo alcance é o quesito que a taxa de dados ela acaba sendo menor. Então você consegue ter uma longa distância, transmitir a vários quilômetros, porém a taxa de transmissão, a velocidade que você vai conseguir transmitir, ela vai ser bem menor. Então, a Semtech, ela patenteou a camada física do LoRa e hoje ela é o principal player que fabrica os chips, né, que são utilizados, que são os transceptores hoje em dia, que são utilizados para fazer a modulação LoRa e conseguir realizar a comunicação, a transmissão. A camada superior, que seria a camada MAC, a gente tem a oficial, que é a LoRaWAN, porém você pode optar, caso você deseja, montar o seu protocolo ou outra camada física, caso você queira também. Mas a oficial é a LoRaWAN. Então, o LoRa utiliza a modulação CSS, que é basicamente baseada em espelhamento de espectro. O LoRa ele utiliza a banda ISM, que na faixa de sub-gigahertz. Então, a gente precisa lembrar que a banda não licenciada ISM, a gente tem tanto na faixa sub-gigahertz como na gigahertz. Então, cada país tem a sua faixa de definição. Aqui no Brasil, a Anatel ela especifica a banda de sub-gigahertz não licenciada na faixa de 902 a 928 MHz. E a camada física ela é caracterizada pelos seguintes parâmetros, que é o SF, que é o Spreading Factor, a largura de banda e o erro coding. Porém, esses três principais parâmetros, eles vão influenciar muito em quesitos de consumo, né, de consumo energético durante a transmissão do seu dado que você deseja fazer. Então, a gente vê muito hoje em dia, tanto startups, pesquisas que focam,
que em questões de melhoria em transmissões de longa distância utilizar a tecnologia LoRa, porque ela é de baixo consumo, que ela vai ter um longo alcance, ela realmente proporciona isso, mas a gente precisa se atentar que não é somente utilizar a tecnologia, a gente precisa também entender como ela funciona para conseguir tirar o melhor proveito dela. Então vou apresentar aqui uns testes que a gente fez, que é bem interessante, que a gente desenvolveu um algoritmo simples aqui. Então, a gente tinha um gateway que ele estava instalado, aqui a distância do gateway, a altura dele não influencia, porque a gente vai focar aqui no consumo energético para a execução desse algoritmo, um ciclo desse algoritmo. Então, suponha que você tem uma aplicação, que você tem um gateway e um nó sensor. Esse nó sensor está, por exemplo, somente medindo a temperatura do ambiente. Então, ele envia esse dado a cada 10 minutos, por exemplo. Então, ele está dormindo, ele vai acordar, ele vai realizar a leitura dos sensores, ele vai transmitir os dados até o gateway, e em seguida ele vai definir um novo horário, né, daqui mais 10 minutos para ele transmitir um novo dado, e vai em seguida voltar no estado sleep, a dormir, e vai aguardar um alarme do RTC ou do dispositivo que vai gerar um trigger para ele acordar e iniciar o processo novamente. Então esse foi o algoritmo que a gente desenvolveu. A gente executou esse algoritmo dentro da placa Manauí e a gente configurou o transceptor LoRa na frequência de 915 MHz, com a largura de banda de 125 kHz. O spreading factor ele variou de 8 até 12. O erro corder foi de 4/6 e a potência de saída foi de 20 dBm. Tirando o spreading factor, que a gente vai focar um pouquinho nele aqui, que é a variação que tem no consumo energético no momento que você varia o spreading factor, a gente tentou deixar o restante, tipo a potência de saída em 20 dBm, para a gente saber qual que seria o consumo máximo dessa transmissão, né, que o 20 dBm, o transceptor sempre vai transmitir na potência máxima. O LoRa, geralmente, o transceptor de LoRa, isso pode ter uma variação, quando ele está transmitindo a potência máxima dele, ele tem um consumo de aproximadamente de 120 miliamperes, 128, depende, aí ele pode ter alguns picos, então isso dá uma variada, mas a gente sabe que sempre é em torno desse valor. Aqui a gente tem o payloader que foi enviado, a gente tem aqui os próprios parâmetros da tecnologia LoRa, a gente enviava basicamente os 4 endereços de destino e os 4 endereços de origem, de onde via esse dado, no caso, e seguido por um pacote de dados que ia a informação dos sensores de 21 bytes, totalizando, no caso, 29 bytes. O LoRa, ele permite você enviar basicamente até 255 bytes, se você fizer uma modificação ali nas configurações dos registradores. Por padrão de fábrica, ele vem dividido meio a meio, para você receber no mesmo registrador que você recebe, ele divide meio a meio tanto para recepção quanto para envio. Então, a gente utilizou apenas 29 bytes. Então, a quantidade de bytes que você vai enviar, ela influencia muito também. Porque quanto maior quantidade de bytes que você necessita enviar, vai ocasionar também um maior consumo. Por quê? Porque conforme você seta o spread factor, você vai ter um tempo de envio diferente. Então o LoRa, ele tem um tempo, dependendo do spreading factor que ele está, você vai ter uma taxa de símbolos maiores para fazer a sincronização ali no preâmbulo, ou menor. Então, e isso vai determinar o tempo de duração da transmissão de dados. Então, o consumo ele sempre seria o mesmo no máximo, porém o que varia é o tempo que ele fica ligado. Então esse tempo que ele fica mais ou a menos ligado é o que vai fazer a placa, o dispositivo consumir mais ou menos, no caso. Então aqui a gente tem uma simulação para os 5 diferentes spread factors que a gente fez do 8 ao 12.
Então a gente começa pelo 8, a gente vê ali que o tempo de transmissão ali não é tão grande. O 9, ele não, acabou não ficando na ordem, mas o 9 é o de cima ali. Então o tempo de transmissão ele já aumentou. Isso foi porque a quantidade de símbolos que a modulação gera para transmitir ela aumenta. Quando está em 10 aumenta mais um pouco, em 11 vai aumentando até 12, que seria a máxima quantidade de símbolos que ele faz, para aumentar a robustez do link, né? Então isso faz com que o LoRa aumente a sensibilidade de recepção no gator ou no próprio dispositivo, se fosse o gator enviando para o dispositivo ou o dispositivo enviando para o gator. E isso vai dar uma variação no final da vida útil do nó, pode dar uma variação muito grande dependendo da bateria que alimenta esse dispositivo. Então a gente fez uma simulação aqui para 4 diferentes tipos de bateria. A primeira seria ali de 2.400 mAh e a última de 10.000 mAh. Se a gente reparar, o spread factor 8, que envia uma menor quantidade de símbolos, que ele fica menos tempo o dispositivo ligado, a gente vê que a gente conseguiria ter uma duração da bateria de até quase 5 anos. Isso considerando que a cada 10 minutos ele enviasse. A gente poderia conseguir aumentar essa durabilidade, no caso, de algumas formas simples, como, por exemplo, diminuir a quantidade de bytes. Isso daí a gente precisa avaliar, no caso, se a sua aplicação vai permitir isso, né? Outro fato importante é que o dispositivo ele não pode estar tão distante do gator ou do outro nó sensor que ele precisa transmitir essa informação. Caso ele esteja, você vai necessariamente talvez ter que utilizar um spread factor mais alto para aumentar a quantidade de símbolos, aumentando a sensibilidade do link, do transceptor, do receptor LoRa, para ele conseguir receber esses dados sem perda de pacotes ou sem os dados estarem corrompidos. Então a gente vê que ali para o SF12, a gente vê que a gente não conseguiria ter nem um ano com a melhor bateria desse exemplo aqui, que seria de 10.000 mAh, a gente não conseguiria atingir nem um ano de durabilidade da bateria. Então aqui a ideia é mostrar que não é somente utilizar a tecnologia LoRa, que a gente não é somente você pegar uma tecnologia que ela é de baixo consumo. Se você comparar ela com outros tipos de tecnologia, como o Wi-Fi, por exemplo, ela realmente tem um menor consumo, né? Você colocar um Wi-Fi aí vai durar, vamos supor, um mês, por exemplo. O LoRa poderia durar quase um ano, né? Dependendo da bateria. Porém, a gente vê que não é somente mudar de tecnologia. Mudando a tecnologia, você pode ter um melhor desempenho, mas você entender e utilizar ela da melhor forma possível vai te trazer melhores benefícios. Então, seria isso. Agradeço por terem assistido o vídeo e até uma próxima.